vou apresentar 3 maneiras aqui para se fazer a busca de livros como referência bibliográfica. E então eu quero começar mostrando para vocês o Google Books, que é uma ferramenta para você buscar, às vezes, livros que você não sabe que pode ser uma referência, né? Então eu vou digitar aqui para você ter uma ideia. Vigre Distillation Column. Só para você ter uma ideia. Essas são as colunas de Vigre, né? Mas eu estou querendo, na verdade, uma referência bibliográfica para me falar sobre isso. Então, eu vou digitar Google Books. Então, quando eu clico no Google Books, então eu tenho esse livro aqui, que é o do Amarego e Chay. Eu já até comentei sobre esse livro nos nossos vídeos, né? Então, ele tem algumas páginas, mas eu vou digitar aqui para pesquisar lá dentro do livro o seguinte, Vigre Column. Seria a coluna de Vigre, para ver se ele fala alguma coisa sobre essas colunas, né? Bom, então aqui, ó, tá ruim de ver no vídeo, tá? Eu posso até tentar dar um zoom, mas ele tá falando o seguinte, ó. A coluna de Vigre é um tubo de vidro que tem um número de par de indentações, que quase todas tocam entre si com um pequeno gargalo entre elas. Esse par de indentações é arranjado em forma espiral. Enfim, então eu tenho um livro que me explica um pouquinho sobre a coluna de Vigre. É uma referência bibliográfica. Então, para isso, eu estou usando essa ferramenta que é o Google Books, né? Ela serve principalmente para mim buscar aonde eu teria um pequeno trecho que esteja num livro e aí eu poder usar isso aí como referência bibliográfica. Agora, se a sua questão for obter o livro, então eu vou te deixar aqui a Library Genesis, ou Genesis Library. Genesis Library. A Genesis Library é um mecanismo de busca de livros que está na Rússia. Eles fizeram para disponibilizar vários livros para quem quisesse. E aí, eu vou digitar aqui, por exemplo, aquele livro. Eu vou colocar pelo autor aqui, ó, Amarego e Chay. E aqui eu acho o livro, ó. Então tá lá, ó, Purification of Laboratory Chemicals. Tem esse aqui que é de 2003, esse outro que é de 2009, ó, 2009, um mais recente, a 6ª edição. Eu clico aqui no nome do livro, então vai aparecer aqui a capa, eu vou clicar mais uma vez no nome, e aí eu clico em Get, eu já faço o download do PDF desse livro, tá? E esse mecanismo da Library Genesis, ele é muito eficiente. Eu posso buscar alguns livros. Vou até dar como exemplo aqui um livro que às vezes o pessoal me pergunta, que livro que você acha interessante sobre laboratório de química para me indicar? Então, um deles é o livro do Pavia e Lampman. Que é esse daqui, ó, Small Scale Approach to Organic Laboratory Chemistry, Laboratory Techniques. É esse daqui, ó. Então, posso clicar aqui, é um livro de 2010, é desse autor aqui, ó, que é o Pavia e Lampman. Eu clico no título, depois eu clico novamente no título e dou um Get, eu consigo obter esse livro aqui em PDF. Agora, vamos supor que você esteja buscando um livro muito antigo, mas muito antigo mesmo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, dos livros sugeridos no PrepChem, que é um site excelente. Eu vou comentar ele aqui no próximo vídeo que a gente for falar sobre referências bibliográficas. Mas no momento aqui eu vou colocar... Deixa eu ver um composto aqui que a gente pode buscar. Vou colocar o Naftol. Para preparar o Naftol, nesse site ele vai me indicar uma rota partindo do naftaleno sulfonato de sódio. Você faz a fusão com hidróxido de sódio, forma o fenóxido. Depois coloca ácido clorídrico, hidrolisa e forma o fenol. Isso, como você prepara isso, tem todo o procedimento aqui, está descrito nesse livro aqui, ó, que é o Synthetic Dyestuffs and Intermediary. Esse é um livro desse Kane, né? Não sei se é Kane ou Kane, a pronúncia, de 1905. É um livro muito antigo. Então, se eu for buscar, vou até copiar o nome desse livro aqui, ó, só parte dele, que é From
Wish Day, tudo faz parte do livro. Eu vou copiar esse pedaço e vou colar lá no LibGen, que é o que eu tinha te indicado. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo, desses sistemas de busca. Quando eu dou um search, eu não encontro. Eu posso até digitar aqui, ó, Ken JC, que seria o autor. Ele encontra, mas não exatamente esse autor e, consequentemente, não é o mesmo livro. Então, para livros muito antigos, a terceira opção que eu vou te indicar, né, nesse vídeo eu vou fazer um vídeo curto, são só 3 opções, mas 3 opções boas, é o archive.org. Esse site, archive.org, é um site que busca preservar a memória de livros antigos e aí várias universidades escaneiam e enviam o livro para eles. Então, eu vou colar o nome do livro que a gente tinha visto aqui, ó, nesse site, que é esse livro aqui, ó, Synthetic, Die Stuff, etc., do Ken, de 1905. Quando eu dou um Go, ele encontra, então, encontrou até várias cópias, olha lá, ó, várias cópias desse livro. Vou pegar esse aqui, ó, da Universidade de Toronto. Quando eu clico aqui, eu tenho o livro inteiro escaneado. Tá? Eu até posso passar as páginas aqui para ler alguma coisa, mas você pode baixar o PDF ali embaixo. Esse livro, olha lá, ó, ele foi disponibilizado pela Universidade de Toronto, no Canadá. Né? Então, se eu quiser o PDF, eu clico aqui em PDF, ele vai me abrir o PDF inicialmente. Evidentemente demora um tempinho para carregar esse PDF. Vou fechar aqui. Bom, carregou o PDF, é um livro de 430 páginas. Se eu quiser, eu clico aqui e faço o download do livro. Olha, só para você ver, vamos colocar lá mais ou menos no meio do livro. Olha lá, tem todo o desenho, deixa eu dar um zoom aqui. Todo o desenho de algumas estruturas, alguns aparatos de laboratório que ele vem descrevendo. É o livro inteiro. É um livro bem antigo, mas muito bom. Olha que interessante, na época eles filtravam o material, quando era uma quantidade muito grande, eles faziam essa armação de metal e colocavam um pano para poder fazer a filtração. Isso, coisa bem antiga, mas serve para muitos propósitos atuais. Então isso tudo eu vou encontrar no archive.org. Então, recapitulando, eu te apresentei o Google Books, a Genesis Library e o archive.org, que são 3 mecanismos muito importantes se o seu objetivo for buscar livros científicos como referências bibliográficas. É claro que eu estou apresentando de química, mas você tem várias outras opções dentro da área de ciências e engenharias em geral. Então vou ficar por aqui nesse vídeo e muito obrigado por vocês assistirem. Um abraço a todos.